Olá, Glécia. Mário. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente vem aqui para mais um webinar do PDE, né, que é o Programa de Desenvolvimento Empresarial, uma ação junto aos fabricantes aqui do Ceará, em parceria com a ABCP, com o Cimento Apodi e Sebrae Ceará. Então, hoje a gente tem aí 10 empresas que participam do programa, e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Felipe, que é nosso consultor, né, o Felipe Honorato, do Mundo do Concreto, e com o Mário Guilherme, sempre troco o sobrenome, da Cimento Apodi. O Mário é gerente de assistência técnica, de produto e assistência técnica da Apodi. Então, Felipe, aí a palavra é sua, vocês vão combinando aí as falas, e eu fico aqui no chat, quem está participando vai enviando as perguntas no chat, e ao final a gente vem aí trazer as perguntas dos participantes. Ô, Glécia, eu antes de mais nada queria dar boa tarde a todos aqui os presentes. A gente... É sempre muito bacana, é sempre muito bom a gente estar aqui, não só estar aqui fazendo esse trabalho, mas como estar aqui entre amigos que estão buscando sempre o melhor para o setor, não só o setor de artefatos de concreto, mas como o setor de concreto e construção civil como um todo. A gente vem num processo muito grande de mudanças, né, e de conjecturas que tem feito com que esse setor tenha ganhado cada vez mais dinamismo ou novas situações e oportunidades. Basta dizer que a gente está fazendo esse primeiro experimento aqui, né, Glécia? Ainda estamos transmitindo também lá no Instagram do Mundo Concreto, quem quiser acompanhar, tá? A gente está vendo ali que já tem lá em torno de 30 e poucas pessoas lá acompanhando também. Então, não tem só quem está aqui no webinar, mas para o público geral pegando informação. E, como sempre, é um grande prazer estar aqui, além de estar com você, Glécia, que é uma pessoa fenomenal, fantástica, uma parceira de muitos anos, está com o meu grande amigo, Mário, que nos acompanha aí, a gente já cruzou muito nessas lutas, e sempre, de forma ímpar, a gente consegue trazer e discutir grandes coisas que a gente entende que melhora e traz coisas bacanas para o setor. Fala aí, Mário, a bola é com você um pouquinho. Isso aí, agradecer também a todos, é com satisfação que a gente chega ao final de mais um ciclo, né, de programa de desenvolvimento empresarial, um pouco atrasado, né, por causa da pandemia, mas é um grande prazer, e já iniciando um outro, né, Glécia? Diga-se de passagem, pegar o ritmo, né? Para não perder o time, mas é sempre muito bom. A gente tenta, como empresa e como profissional, a gente tenta sempre colaborar com o desenvolvimento do setor, né? Não só do setor de artefatos, como a gente vai falar hoje, mas como a cadeia da construção civil de forma geral, e a BCP sempre nos apoiou demais, há muitos anos, na verdade, nos apoia demais, e o Felipe, como ele falou, a gente vem há muito tempo aí discutindo e tentando trazer aí para a cadeia alguma coisa de inovação, alguma coisa de novidade, para sempre estar colaborando com o desenvolvimento. É isso aí, o Felipe vai tocar aí uma apresentação bem interessante para vocês, e a gente vai batendo um papo enquanto isso. Vamos lá, gente. Ó, todos vocês participando aí, vão trazendo, vamos tentando, né, Mário? O que importa é a gente tentar e fazer esse setor cada vez melhor, né, meu amigo? É importante, isso é um bate-papo, então envie as questões, envie as dúvidas, o que vocês têm de questionamentos que a gente possa esclarecer ou ajudá-los a entender dentro do nosso Felipe, tu quer que eu fale as perguntas durante essa apresentação também? Pode ser, fica a seu critério. Eu acho que a gente pode transformar se der o gancho na fala de vocês, eu vou... Num grande bate-bola. Bom, eu vou abrir já a apresentação aqui para vocês. A gente já começa trazendo o novo, né? A própria Glécia já mexeu, né? Tem todo um designer diferente. A gente está buscando isso. A gente que é da construção, né, Mário? Sempre aprendeu que é muito quadrado, né? O produto se vendia por si só. E aí a gente está tentando trazer um pouquinho
uma coisa um pouquinho diferente, mas eu e Mário vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, tá bom, gente? Antes de mais nada, eu vou falar para vocês as 5 macro tendências, né, que a gente mais vê hoje e observa no setor de construção como um todo, como de forma avassaladora, independente da onde você está buscando ou você está tentando estabelecer a sua conexão. A primeira delas é a sustentabilidade. Eu acho que não dá mais para pensar fora de uma visão sustentável, não é isso, meu amigo Mário? Exatamente. Se a gente excluir sustentabilidade de qualquer discussão que a gente faça hoje, seja na construção civil, que é a nossa cadeia de ação mais imediata, ou em qualquer outro setor, a gente vai estar deixando assuntos importantíssimos de lado, né? Então, é uma tendência mundial. Então, vamos incluí-la no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? É um assunto pois é, até porque o mundo é um só, né, cara? A gente não tem como trocar ele, né? Perfeitamente. A gente tem que... Nós já estamos globalizados, né? Então, isso hoje é tendência em qualquer parte do mundo e aqui não é diferente. A gente também vem atuando nesses segmentos de sustentabilidade há algum tempo e isso virou coisa de extrema importância no momento, né? Eu já visto os problemas que a gente tem tido na questão ambiental, na questão da sustentabilidade financeira de muitas empresas e de uma série de outras questões que envolvem isso, a sustentabilidade do negócio em si, né? Então... Pois é, não dá para pensar mais, né, Mário, de forma isolada. A empresa ela tem que gerar retorno não só num determinado momento, mas ela tem que, ao longo da sua história, trazer isso. Fora disso, a gente sempre aprendeu, né, trabalhou com obras com muito desperdício, né? Tinha aquela estatística dos 30% que popularizou, né? Costuma brincar, né? Que a gente ainda tem que melhorar muito quando a maquita é a principal ferramenta da obra, né? Então, sustentabilidade é uma visão plena, né? Não é só uma visão pontual da questão ambiental. É a questão energética, é a questão ambiental, é a questão de processo, é otimizar, evitar retrabalho, uma sequência de coisas. Não é isso, meu amigo? Não tenha dúvida, né? Até porque quando a gente fala de sustentabilidade, se você não conseguir fazer a gestão, isso vira uma cadeia, né? Se você desperdiça, você perde dinheiro, ao mesmo tempo você gera resíduo, que vai ser descartado de forma inadequada. Então, isso tudo é uma cadeia, desde o negócio, que você poderia estar rentabilizando muito mais, até a parte ambiental, até uma série de outras questões. Então, a gente tem que olhar de maneira sistêmica e abordar isso de uma forma inteligente. Pois é, e você trouxe uma tônica, mais um ponto que tem tudo a ver com os 2 itens seguintes. A intensificação tecnológica e a automatização de processos. Quer dizer, gestão não é miojo, que você vai lá no fogão, bota 3 minutos depois está tudo pronto. Gestão é um processo de construção, né? E gestão ela tem que estar integrada com todas as necessidades, seja do negócio, seja da sociedade como um todo. Então, a tecnologia ela não é um desejo somente, é uma necessidade. A gente precisa, cada vez que passa, ter os recursos mais otimizados e fazer com que eles operem melhor para a gente. Não é isso, doutor? Como é que a Podi está vendo isso? Perfeitamente. A gente hoje precisa otimizar nossos recursos e aplicar onde aquilo possa gerar para a gente um resultado melhor, né? Então, a tecnologia é fundamental, a gente tem que cada vez mais investir em tecnologia, em automação de processos, porque é ali onde você vai conseguir também otimizar os seus recursos e reduzir seus desperdícios, por exemplo, né? A tecnologia hoje, se você não acompanha, né, as tendências, não só as tendências mundiais, mas o que e não ajuda a desenvolver isso, você acaba ficando para trás, você fica com produtos desatualizados, com sistemas desatualizados, e aí você perde competitividade, né? Pois é, e eu acho que uma coisa, Mário, que a gente pode acrescer isso, até porque é uma coisa que a gente está vivendo hoje, se discute muito dentro das empresas a questão das minorias, né? Do pensar com vários olhares. Muito além da questão social, que já seria uma temática importante para a gente trazer isso e ver como tendência dentro do mercado, a gente deve procurar entender sobre a forma de perceber o olhar do cliente.
Explico. Tem alguns profissionais que dizem que o 11 de setembro ele só aconteceu, sabe por quê, Mário? Porque dentro da CIA, 97% eram homens brancos de 30 a 50 anos. Aí você pode dizer, ué, qual é o problema disso? Eu não posso contratar por minoria, eu tenho que contratar quem são os melhores. Era a argumentação da CIA. Sim, mas quando você traz somente pessoas que têm o mesmo perfil social, eles não conseguem enxergar todo o espectro da sociedade. E essa sociedade está muito diferente. Basta dizer que eu nunca pensei que eu ia ver tanto cimento sendo vendido em horário nobre ou em partida de futebol, né, Mário? Isso tem acontecido, né, frequentemente, até porque todo mundo está buscando, né, atingir a maioria. É o inverso. Quando a gente fala das minorias, não, a gente está procurando atingir a maioria. E além de tudo isso, complementando a questão da intensificação tecnológica e automação de processos, né, a gente precisa disso para fazer com que essa indústria comece que essa indústria não, que esse setor comece a se industrializar mais. A industrialização essencial, né? É essencial, né? Então é assim, aí você vai falar para mim, mas se a gente industrializar demais, a gente vai tirar os empregos, porque a gente vai estar reduzindo pessoas. Não, a gente vai estar especializando uma cadeia e tornando isso mais acessível, com mais qualidade. Né? É a particularidade da demanda, né? Exatamente. É você entender exatamente a demanda específica. Eu costumo dizer para os nossos clientes no mundo concreto a seguinte frase: a nossa empresa tem que buscar ser um espoleto. Produção em série para quem faz, mas individual para quem compra. Exatamente. Não é isso? Essa é a nossa tônica. E aí a gente vê essa figura abaixo, uma boa representação disso que a gente falou, né, Mário? Isso está presente na infraestrutura, serviços pré-fabricados, edificações. Quer dizer, a indústria da construção ela precisa incorporar esses 5 itens no cotidiano delas, seja via sistemas, construções inteligentes, novos laboratórios, né, Mário? Não tenho dúvida, né? A setorização é fundamental, né? É uma tendência, até porque a gente consegue com isso atender de forma mais particular cada demanda, com mais qualidade e gerar diferenciais, né? E essa é a ideia, vamos gerar diferenciais, trabalhar com soluções onde cada um possa, no seu próprio negócio, né, gerar diferenciais também, agregar valor e entregar uma coisa com um pouco mais de valor agregado, com menos trabalho, né? Que a gente possa conseguir tirar mais daquilo que a gente faz. Né? Eu costumo dizer que uma barra de aço, ela pode valer R$100, 1 quilo dessa barra trabalhada aqui, ou pode valer alguns milhões quando você trabalha especificamente algum produto. Né? Então, você pode fazer uma fechadura que vale R$100, ou você pode fazer mola para relógio que vai transformar aquela mesma barra em alguns milhões. Então, é muito interessante ver como a gente pode trabalhar um mesmo produto, um mesmo setor, né, agregando valor a esse negócio. Isso é fundamental, e para isso a gente precisa ser multidisciplinar, não tenha dúvidas, e setorizar, né? Atender as demandas de cada setor adequadamente, né? Então, isso aí, essas 5 tendências não tem mais volta, não é? Não tenho dúvida. Pois é, mas existe uma sequência de coisas no nosso setor que necessitam inovação. Algumas estão sendo feitas, outras a gente ainda está engatinhando, né, meu amigo? Eu gostaria que tivesse um pouco mais rápido, não é? Quer dizer, você acha que, por exemplo, eu vou pegar alguns itens aqui, comportamento e desempenho dos sistemas, ainda deixamos a desejar um pouco, não deixamos? Não tenha nem dúvida, né? Por isso que a gente estuda ainda comportamento de sistemas, por isso que a nossa norma de desenho existe hoje, né? Por quê? Porque a gente tem dúvidas ainda do comportamento dos nossos sistemas, a gente não conhece eles a fundo, a gente pode tirar muito mais disso, por isso que a gente tem norma de desempenho hoje, que ainda assim é muito
embrionária, é muito bebê, ela tem muito a ser estudada e modificada ainda, né? Pois é, e ainda tem uma coisa que a gente ainda discute, né? O grande problema. Eu costumo trazer que uma das grandes questões do mundo do concreto, que é o nosso mundo, é a hora que a gente vai conseguir botar concreto na caixa, né? Porque a hora que a gente botar na caixa, a gente leva para qualquer lugar do mundo. Tem algumas empresas que têm conseguido isso e têm mexido nessa variável transporte. Uma delas é a CREA, que a gente teve a oportunidade já no PDE, tem uns 2 anos, na pré-pandemia, de visitar na Itália e ver objetos de decoração com 2 milímetros de espessura, Mário, saindo da Itália indo direto para Hong Kong, para Dubai, para Singapura, quer dizer, compondo o ambiente e fazendo concreto transportar. Dá para transportar concreto, meu amigo? Não tenha dúvida, né? Mas para isso a gente precisa agregar tudo que a gente falou lá atrás. A gente precisa agregar tecnologia, agregar controle de matéria-prima, né? E busca de matéria-prima adequada, porque com isso a gente consegue produzir os concretos de ultra resistência e aí sim produzir, por exemplo, uma placa com 2 milímetros, com 3 milímetros, com resistências aí de 50, 60 MPa, que vão ter uma durabilidade muito maior que sistemas tradicionais de hoje, cerâmicas, pisos, etc. E, através disso, agregar valor, né? E viajar mais, levar Aí isso tem para mais custo, longe. né? Aí tem custo. Porque quanto custa? Depende, né? Hoje você pega, por exemplo, uma carga de piso no Brasil, se ele transporta acima de 500 quilômetros, a gente está falando de 100%, independente de ser cerâmico ou de ser cimentício. Pode melhorar muito isso numa estrada A, piora numa estrada B, mas a gente consegue falar isso em 30 centímetros. Quando a gente supera essas resistências, 60, 70, 100 MPa, a gente está falando que isso praticamente se elimina, né? E aí tem custo, não é isso, meu amigo? Não tenha dúvida, né? Porque aí você tem valor agregado no negócio, né? Você tem lá no final da tua obra, isso vai ter um diferencial. Você consegue vender isso com um valor agregado. E, ao mesmo tempo, teu produto, que teoricamente custa um pouco mais, ele vai conseguir entrar no mercado de uma forma mais fácil. Porque você Mas ele agregou... é bom. Ele é bom para quem compra e para quem vende. Exatamente. Você vai ter beleza, você vai ter desempenho, você vai agregar valor por tudo isso e na cadeia inteira você tem um ganho que é majorado por conta dessas questões. Mas para isso, mais uma vez, tecnologia. Né? Pois é, Mário, para não dizer que a gente está falando que eu puxei só a questão dos materiais leves, você pega, por exemplo, um parque eólico, um dos maiores custos que tem é a elevação. São os guindastes para você levar e transportar dentro do canteiro. Então, quando você começa a trabalhar com produtos mais esbeltos e que você consiga fazer com eles, consequentemente, com maior resistência e menos peso, você facilita o transporte interno. E isso também, eu estou falando, não é isso? Eu estou falando para isso, mas isso serve para N coisa. Uma fachada, por exemplo, que é uma grande discussão hoje, você pensar o revestimento de fachada, é complexo, é caro e é pesado para o construtor a fachada ao longo dos anos. Né? Então, agrega a todo mundo, né, meu amigo? Não tenha dúvida. E aí eu estendo isso à operação. Esse exemplo que você deu é fantástico da questão da torre eólica. Então, a gente sabe que você reduzindo o peso do material vai facilitar você levantar isso. Mas hoje o grande gargalo desse segmento são os tamanhos dos guindastes, porque as torres eólicas elas estão crescendo, né? Com isso, aumentam os pesos, não tenha dúvida, aumentam os pesos dos aerogeradores, e isso acontecendo, o que a gente gera? Necessidade de ter guindastes maiores. O que projetos de inovação estão fazendo hoje? Né? Estão trabalhando com a montagem a meia altura com torres de self-lifting. Você monta ela a meia altura e depois ela se auto-levanta, ela é auto-içada por um sistema de cabos, né, que dispensam aquele guindaste, super guindaste, que hoje é caríssimo. Então, torna-se um processo mais viável, né? E vai te entregar um resultado similar ou melhor ao outro. Então, a gente agregando tecnologia no processo e no produto,
né, você consegue trazer isso para o mercado de forma mais eficiente. Não, e tem várias coisas que se complementam. Por exemplo, Mário, outro dia eu tive num cliente que ele trabalha com artefatos para agronegócios. E ele faz um coxo, a gente trabalhou e ajudou a desenvolver um coxo para 5 mil litros, era uma coisa específica, e ele foi pensado para um entrar dentro do outro. E aí, como ele tinha uma resistência acima, ele não tinha um impacto do transporte de forma tão agressiva. Olha como isso reduziu em termos de custo de frete. Porque o efeito frete para a gente é algo avassalador para o nosso negócio, né? Para todos nós aqui. E aí, isso alguém paga a conta, né? Como dizem os americanos, não tem jantar de graça. Alguém paga o jantar. Então, isso vai bater lá no consumidor, na hora que ele paga a energia dele, ou que ele vai comprar o pedaço de carne dele, ou que ele vai morar numa determinada casa. Quer dizer, quanto mais fácil é usar, criar, manusear, transportar, instalar e entregar, melhor fica para todo mundo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso aí, essa tela nos aponta um conjunto de missões que a gente ainda tem que trabalhar muito firme para isso. E agora, vamos trazer algumas coisas que a gente chamou dos top 7 itens que estão acontecendo demais no setor de artefatos de concreto, que são determinantes para uma empresa estar preparada para o futuro. O primeiro delas é o seguinte: produção mecanizada, automatizada e com PCP, Planejamento e Controle de Produção. É duro, né, Mário, visitar as fábricas e você ainda vê muita coisa para melhorar em termos de processo, não é? Não tenha dúvida, né? A gente aqui faz parte de uma indústria pesada, né? Que investe em desenvolvimento, e mesmo assim a gente todos os dias vê oportunidades de melhoria, né? Não tenha dúvida nisso. Mas a produção mecanizada e automatizada, né, ela vai propiciar para você redução de desperdício, redução de erros de processo, isso é fundamental. Ela vai fazer com que você tenha flexibilidade na customização dos seus produtos, ou seja, você vai ter dentro do seu sistema poder ter mais opções de formulações, de confecções de peças e assim por diante. Obviamente, tudo isso atrelado a um controle de produção vai te entregar ainda uma otimização de custo. Então, é fantástico. Isso é uma coisa que hoje é indispensável em qualquer indústria, né? Pois é, e aí o que é importante ressaltar é o entendimento do que são essas 3 palavrinhas, né? Para a gente é quase que automático, né? Fazendo um plágio aí do próprio título. Mas quando eu digo produção mecanizada, ela tem que ter equipamento. Automática, ela tem que ser em série. Não dá mais para pensar aquela fábrica que você chega e o cara diz assim, não, depende, eu não sei se hoje tá, né? Outro dia nós fomos numa fábrica, Mário, e o cara me disse qual era o traço dele, né? A fórmula dele. E aí eu perguntei assim, bom, é isso mesmo? Eu achei estranho o que ele me disse e fui conversar com a produção dele. Conversei com 5 funcionários, recebi 5 variações diferentes. O menor gastava 24 litros de água naquele traço e o maior gastava 40. Ou seja, a resistência dele está variando. Aí ele não consegue entender porque chega lá na frente, o desempenho da peça dele não dá, não acontece. Não vai dar. E não adianta ser mecanizada e automatizada, mas se não tiver um planejamento e controle de produção. É mais fácil uma fábrica operar e ter custo e desempenho se ela tiver planejamento e controle de produção do que se ela tiver mecanizada e não tiver isso. Não tem dúvida. E aí não pode esquecer de alguns fatores importantes. Desculpa, Felipe, eu achei que você tinha terminado o raciocínio. Não, é um bate-papo entre amigos. Mas isso ainda tem fatores paralelos que são importantíssimos, que a gente às vezes ainda esquece, que são fatores como a saúde e segurança do trabalho. Isso é fundamental. Isso vai reduzir tanto os riscos de acidente numa planta, numa operação, que isso é um bem que é intangível, que é a vida, né? Além de tudo. Então, nós estamos falando... né? Exatamente, nós estamos falando de otimização, de sustentabilidade do negócio,
Mas Mas de vida humana, né? nós estamos falando Mas de vida humana, né? Nós estamos falando também de vida humana, que é um bem tangível, e isso vai ajudar a gente a prevenir vários acidentes, vários problemas de segurança no trabalho, que a gente hoje não consegue mensurar o quanto vale isso, porque não tem valor, né? Nossa vida. Pois é, e aí a gente observa o seguinte, essa figura é muito emblemática, porque vocês não estão vendo uma máquina, vocês estão vendo um sistema onde a máquina é o centro, mas você está vendo uma central, silo, dosagem, administração de concreto, envio para a máquina, dupla capa, finger car, paletização. Quer dizer, hoje o cara não analisa muitas vezes no processo de compra. Dependendo da estrutura sua, você gasta 5 pessoas só para paletizar. É impensável isso. Vamos fazer uma conta aí de 3.000, 3.500, o custo global por mês de um colaborador. Você está falando que custa 15 mil por mês esse cara. Então, se você não é por consciência e por dever cívico e social, seja pelos custos, né? Não tenha dúvida. Exatamente. Bom, o segundo ponto, que é importantíssimo hoje no processo, é a tecnologia de produção e operação de concreto. Percebam que a gente não está falando só de produção. Produção é um ponto, mas de operar o concreto. Quer dizer, eu produzo, mas eu tenho que operar, transportar, aplicar com eficiência, tratar ele durante o processo e, principalmente, se for o caso, gerar os acabamentos que são necessários. As pessoas acham que é só fazer concreto, né? Muitos acham tacar tudo na betoneira e está tudo pronto, né? Pois é, esse é o grande erro, e por isso até que esse segmento é pouco valorizado, né, hoje. Porque, não, você coloca lá o cimento não é nem agregado, é a pedra, e mistura e está tudo bem. E, na verdade, a gente sabe que tem muito trabalho, muita responsabilidade por trás disso, né? E quanto mais tecnologia a gente envolve nisso, tanto na produção como na operação, mais caro ele fica, não tenha dúvida. E a gente tem que saber agregar valor a isso. Isso a gente expande para qualquer negócio, não só para o concreto usinado, né, que a gente fala, né, mas o concreto usinado tem esse agravante, né? Hoje, para a gente conseguir vender bem isso, mais uma vez, tem que investir e entregar aos nossos clientes soluções. A gente tem que começar a trabalhar nas especificações, isso é fundamental, né? Vamos mudar o jeito de fazer o mercado enxergar essas coisas, né? Posso te interromper, Mário? Porque você falou uma coisa que é música para os meus ouvidos. Você falou de especificação. Mas percebam que quando eu estou falando de especificar, olha que interessante. Eu estou voltando lá atrás e estou falando exatamente dos itens lá atrás. Eu atender uma demanda específica. Olha que curioso. Muitas vezes os atores do mercado querem uma percepção ou atendimento específico, mas não sabem especificar o concreto que vão trabalhar. Não tenha dúvida, e é isso que você coloca nessas imagens, inclusive, que você colocou aqui, para a gente não sair muito desse mundo, porque a gente tem uma gama irrestrita, né, de produtos aí que a gente pode gerar, porque isso depende não só do que a gente tem no mercado, mas da nossa imaginação também, a gente pode gerar coisas novas, né? Isso é fundamental. Mas a gente tem aí um piso drenante, né? Hoje, quem vê um piso drenante numa obra qualquer, dificilmente você tem. Por quê? Porque não existe? Não, porque ninguém especificou. Você entendeu? Porque ninguém foi atrás, e aí dos dois lados, né? Do lado do especificador, do lado do contratante e do lado de quem produz. Entendeu? Mas eu quero fazer um puxão de orelha na questão do drenante. Sabe o que é, mano? Olha como é que a gente acaba que bate numa outra coisa de integração de projeto. O cara traz que o piso drenante é um piso caro. Só que muitas vezes ele esquece de entender o piso drenante dentro de um sistema construtivo. E aí ele dá um impacto enorme em todo o seu sistema de drenagem que está pensado para aquele local, correto? Não tenha dúvida, se você especifica o teu piso drenante para a tua obra, você vai mudar o teu subsolo, você vai mudar a captação de água, porque esse piso drenante pode servir para captar água de chuva e reutilizar.
e assim por diante, você modifica toda a sua sistemática, né? A mesma coisa o concreto autoadensável que você colocou ali. Todo mundo, pô, não vou usar porque o concreto autoadensável é caro, não viabiliza, a gente já mostrou que viabiliza, o mundo usa concreto autoadensável, né? Ele facilita inúmeros processos, isso é fundamental, reduz a intervenção no canteiro de obras, reduz o tempo da obra, isso é mobilização e assim por diante, né? E te entrega, se bem executado, isso é bom que a gente diga, um resultado muito mais eficiente, com menos defeitos de concretagem, pois é, Mário, e assim por diante. Eu sempre falei essa questão de desempenho. Eu trago sempre uma questão de uma obra nossa pessoal. Quer dizer, que a gente comprou a laje, a pré-laje, né? É muito diferente você fazer uma obra que você acaba um pavimento, o cara vem, instala a laje, na parte da tarde você está fazendo o segundo andar. Claro. São custos que muitas vezes o cara não analisa e não bota na ponta do lápis. A mesma coisa bate para o concreto autoadensado. Exatamente. Outra coisa, Mário, que a gente também está muito em voga nesse setor é a questão das formas, né? A gente sempre trazia ou a forma de metal ou a forma de madeira como as únicas verdades absolutas do processo. E não é, né, cara? Não, hoje não mais, né? Hoje a gente tem inúmeras opções no mercado, né? Inclusive, para a gente atacar uma questão que é fundamental, que é a estética, que é a liberdade de criação, né? Que eu vou falar à frente, hein? Exatamente, a gente vai falar disso logo mais. Então, você tem opções diversas hoje, entre silicone, formas plásticas e etc., que te dão versatilidade no negócio, né? E te permitem sair da caixinha, que é o que a gente precisa fazer, e produzir coisas com diferenciais com valor agregado, que é fundamental. Né? Para chegar naquele concretinho de 2 milímetros lá, você precisa ter um sistema, não precisa? É muito trabalho. É muito trabalho. Tem umas coisas que às vezes a gente tenta explicar e as pessoas não conseguem entender. Você que veio da indústria química talvez consiga até explicar isso um pouquinho para a gente melhor. É o caso, por exemplo, de quando você usa uma forma de fibra que diminui, quando até elimina a questão da necessidade do desmoldante. Por quê? Porque a forma por si só executa esse papel, certo? Cortou um pouco aqui para mim a forma faz esse papel, né? Que a forma de fibra, por exemplo, ela encurta ou diminui muito o papel do desmoldante, por exemplo. Sem dúvida. As pessoas ainda não entendem que, às vezes, usar uma forma diferente ou pensar o processo de moldagem, ele é determinante para você gerar o teu produto final. Não, sem dúvida. Você tem uma questão de compatibilidade das superfícies, né? Se você tem superfícies que são compatíveis a não agregarem, né? Isso te favorece. Então, assim, você tem que buscar sempre uma forma, dependendo do material que se vai utilizar, compatível ou que seja melhor para acabamento, para saque, né? Que é fundamental, né? E assim por diante. No meu sistema, dependendo da minha demanda e, como você falou maravilhosamente bem, da minha especificidade, da minha especificação. Sem dúvida. Olha que quando você tem uma forma, só finalizando, você tem uma peça com muitos detalhes, uma forma de silicone vai te ajudar muito, por exemplo. Olha esse exemplo aí que tem, já que a gente já falando do design, Pronto. Olha que peça linda lá em cima, na parte superior à direita. Quer dizer, só uma forma de silicone, ela consegue gerar esse determinado desempenho. Mas não tem só isso. Os revestimentos 3D estão muito na moda, a questão dos agregados expostos, os pigmentos. Quer dizer, o designer chegou e não vai embora mais, não é isso, Mário? Não vai, não tem como. Se você perceber, cara, até na cozinha, quando você vai cozinhar hoje, as formas mudaram. Quando você vai fazer aqueles cupcake, aqueles negócios, cara, eu vejo aqui em casa, minha esposa, ela comprou umas forminhas de silicone, outras de metal, outras de não sei o quê. Cada um tem uma funcionalidade. Por que a gente não pode simplesmente transportar essa tecnologia que já está pronta para aquilo que a gente faz com melhor conhecimento, né? E tem uma coisa que é muito importante disso, eu vou repetir e eu nunca esqueci. Eu perguntei uma vez a um fabricante, numa viagem, numa das missões que nós fizemos, se Deus quiser, pós-pandemia, vamos pensar outras, Mário.
Sim. Por que ele fazia tanto um acabamento tão bonito no bloco? Não era só um bloco split, era um bloco que tinha uma coisa bem diferente. Ele falou, Felipe, o que dá dentro da parede ninguém quer pagar. Mas quando vai para fora... E aí ele nem terminou a frase, mas aquilo foi suficiente para deixar a ideia. Quer dizer, se eu já estou fazendo a estrutura, por que no final das contas eu perco uma grande parte do dinheiro para o cara que só vem no final das contas decorar? Por que eu não posso já trazer isso? Não é isso? Não tenho dúvida. Imagina se você já consegue, você evita mais um processo no teu sistema, né? E economia na carne ali, né? Não só de dinheiro, mas de tempo, e tempo também é dinheiro, e assim por diante. Né? Outra coisa, a durabilidade de uma peça desse tipo, que já vem acabada, é muito maior daquela que você dá o acabamento em loco, concorda? Sim, Sempre. sim. Não tem como não ser. E a gente observa alguns fabricantes Brasil afora já fazendo. Outro dia eu vi na Goiarte, em Goiás, um abraço para o Tiago aí, e para o Barro e para o Sérgio da Goiarte, uma peça que me chamou muita atenção, uma placa para fazer uma fachada da Assembleia Legislativa de Goiânia, e ela já vinha toda com granitina exposta, não tinha acabamento. Quer dizer, e a gente que trabalha nisso sabe como isso é simples, né, Mário? Não tem dúvida, né? O processo, obviamente, tem que ser estudado, desenvolvido, mas não é uma coisa do outro mundo, e com um valor agregado altíssimo, né? Que você coloca Mudou, lá. né? Mudou completamente. Você não Eu não está te dei entregando uma já placa, concreto, né? uma placa de concreto, está entregando um acabamento, uma fachada para ele, né? Um prédio. E aí tem tudo a ver com outro item que era impensável há 5 anos atrás no mercado brasileiro, que é o concreto fazendo parte da decoração. Eu reparei a sua parede aí no fundo, né, Mário? Também está nesse conceito? Tá perfeitamente, é isso aí. A gente fez isso recentemente, não só porque eu trabalho com esse tipo de coisa, mas porque eu adoro. Então, a gente procura agregar valor, mas eu vou te dizer o motivo maior pelo qual eu fiz isso, por causa das minhas crianças. Opa! Porque criança suja muito a parede, você vai ficar brigando com eles toda hora. Não põe a mão na parede, não põe a mão na parede, acabou meu problema. Eu tenho uma peça bonita, eu tenho uma peça que me custou um pouco mais do que se eu tivesse passado uma tinta, né? Mas que eu não vou precisar pintar tão cedo isso aqui e que não vai sujar. Então, olha o valor agregado que isso me traz. Não só com uma vertente, mas com várias, né? Então é fantástico isso. Pois é, um processo muito mais eficiente, né? Inclusive, a gente olha aí no centro, eu uso muito esse exemplo, essa banheira bonita que está aí no centro, é um dos modelos que, por exemplo, popularizou no Brasil com a questão do Neymar na casa dele, em Mangaratiba. Banheiras que chegam a custar R$200 mil, e olha a oportunidade de negócio que tem por trás disso. O concreto chegando no mobiliário, nas mesas, na decoração. A coisa ganhando uma proporção muito maior. E a gente não imaginava isso. Olha que grande oportunidade de mercado, e eu acho que a gente não tem também mais volta nisso aí, não, né? Com concreto eu moldo tudo, né? Tudo, sem exceção. E mais uma coisa, ele otimiza todos esses processos. Aqui, nessa parede aqui, se você observar, ela está na cabeceira da minha cama. Eu não vou colocar mais uma cabeceira ali. Por quê? Porque eu posso encostar aqui com tranquilidade agora. Isso já é a decoração, a cabeceira da minha cama. Então ela elimina a necessidade de colocar uma cabeceira. Então é interessante, óbvio, a gente pode pôr se quiser decorar de outras formas, tal, mas ela elimina. Então ela otimiza os processos, ela deixa o ambiente diferente. É fantástico isso. Outro ponto importante, que agora a gente saiu de um extremo para o outro, é que não dá para pensar o setor de artefatos ou a construção civil como um todo sem essa variávelzinha que merece uma atenção. O marketing digital. Me perguntavam muito, Mário, assim, por que eu vou fazer marketing digital se eu vendo broco? E eu dizia, meu amigo, você acessa o Facebook, o Instagram ou o LinkedIn? Ah, acesso. Então pronto. Todo mundo está lá. Então, onde todo mundo está, minha empresa tem que estar. Não é isso, cara? Dura, né? Esse é o segredo do negócio, né? Se você não mostra o que você faz, se você não coloca o teu trabalho em evidência, como é que você vai vender? Né? E tem que colocar
tá fora. E hoje, né, o marketing digital é o meio mais rápido que a gente tem, né, de colocar nossas coisas em evidência. A gente faz isso conosco mesmo, né? Você não coloca lá teu perfil do LinkedIn para ver se alguém te acha lá e te contrata, né? Por quê? À toa, porque você não tem tempo, não tem o que fazer? Não, não é. É parte da nossa vida, né? Digamos Exatamente. Que quando a gente começou a trabalhar, Mário, e olha, não estou entregando a nossa idade, por favor, ainda estamos na flor da juventude. Quando nós começamos a trabalhar, você queria vender, estava na televisão, não é isso? Com certeza. Eu pego... Como rádio, né? Muito rádio ainda. Não, rádio é da sua época. Rádio é da sua época. Mas que diga-se de passagem, ainda no interior do Nordeste, aqui no sertão, é uma ferramenta indispensável. Pois é. Mas aí vai ter um pouquinho do que eu vou falar no slide seguinte. Agora, o que é importante a gente ressaltar sobre isso, e é bastante curioso, é que você pega a garotada que está aqui dentro de casa, eles não veem televisão, né? A vida deles está nos games, de um lado, e no outro lado ele está onde? No smartphone, nas redes sociais. Porque está difícil assistir televisão, né, ultimamente. Tudo bem. Mas você há de concordar comigo que as comunicações mudaram. E aí eu tenho que estar pensando minha empresa de outras maneiras. Não adianta as pessoas... A gente tem uma cultura na construção de ser comprado, não de vender. E aí, falar de marketing digital bate nesse último item, que é vender. A grande inovação do setor de construção, creio eu, não sei se você pensa como eu, nos últimos 10, 20 anos, não está em tecnologias, apesar de elas terem mudado muito, não está na operação como um todo, ou em processos ou em mão de obra. Ele está na venda. Entender as especificidades dos clientes, entender a demanda e criar canais, ter tração e diminuir a fricção. Mas a gente vai falar um pouquinho, o que é isso, Mário? O que é ter canal, cara? Pois é, isso é fundamental, a gente já citou isso atrás, né? Você atender as diferentes necessidades de um mercado, né? De uma forma mais orientada, mais direcionada, é fundamental hoje, né? Porque você tinha coisas genéricas até agora, né? E ainda continua tendo. Hoje o grande mercado é genérico. Quem está se especificando, né, se especializando em atender canais específicos, está saindo na frente, né? Isso porque cada canal tem uma demanda específica. Isso é fundamental. A gente tem que entender a problemática de cada negócio. Né? Que é atração, né? Exatamente. Que é, na verdade, atração. Não adianta eu só dizer o seguinte, vou vender pelo Facebook, pelo Instagram, vou entrar no Mercado Livre, vou ter vendedor na rua, vou atender varejo, tudo bem. Mas se eu não tiver uma atração, o que é isso? Maneiras de entender aquele canal e de chegar à comunicação adequadamente, correto? Sim, se eu estou trabalhando com uma construtora predial, por exemplo, quais são os problemas que ele costumeiramente costuma encontrar lá? Né? Ele tem uma série de problemas. Então, vamos adaptar a nossa atuação e levar soluções para esse canal. Se eu estou trabalhando com o setor eólico, eu vou procurar me adaptar àquilo e levar soluções específicas para aquilo, correto? A gente está gerando aí, dentro da Podi, formas de abrir a empresa para todos os nossos clientes, justamente para eles procurarem essas soluções aqui dentro. A gente customizar isso aqui dentro. Então, a gente está, se Deus quiser, ir finalizando até o final desse ano, nosso centro tecnológico, que vai estar aberto a todos os nossos clientes, justamente para isso, né? Para a gente setorizar, para eu conseguir atender diferenciadamente cada canal que a gente tem aqui dentro. A gente atende hoje indústria, a gente atende concreteiras, a gente atende obras de infraestrutura, a gente atende as obras prediais, né? A gente atende o público em geral, muitas vezes, né? Que comprou um produto e não sabe utilizar, e assim por diante. Pois é, isso é legal deixar a mensagem. Não adianta você abrir um canal. Eu vou vender varejo, loja de material. Como? Aí
eu digo o seguinte, olha, eu estou vendendo CP5 Ari. Cara, quem vai no varejo sabe que grande parte do varejista não sabe bulufas do que é um CP5 Ari, né? Então, eu tenho que pensar... Ele quer cimento. Então, eu tenho que pensar uma forma de conseguir comunicá-lo dentro da linguagem dele. Ao mesmo tempo, o cara que está no varejo, ele chega e diz assim, me manda uma carga de cimento. Se você disser para ele assim, olha, você vai fazer o cimento para quê? Eu posso mandar um técnico fazer assistência técnica. Ele vai dizer assim, escolhe, me dá uma da outra. Por quê? Porque você criou tanta fricção, tanto problema para o cara chegar em você, que é difícil. Eu costumo dizer o seguinte, não sei se você sabe, Mário, ou é consumidor disso, a Amazon, hoje, entre as principais livrarias que operam no Brasil, online, é a mais cara. Não sei se você sabe disso. Só que é tão fácil comprar na Amazon. Com um clique você compra. Eu acho seguro. E seguro. É fácil e seguro. Quer dizer, ela traz para você uma comunicação, cria uma atração, é fácil comprar nela e você não tem problema. Quantas vezes você já deixou de comprar, por exemplo, só para ficar no exemplo online, de um site, porque te pediu um cadastro que não acabava nunca, quando chegava no final te pediu uma senha, aí você botava a senha que você estava usando, ele dizia que aquela senha não era aceita no sistema, aí você ficava fazendo tentativa de senha, e chega no final você diz, não vou comprar uma droga nenhuma e vou embora. Ontem mesmo eu fiz isso. Me enchi lá de uma coisa e larguei, né? E a mesma coisa a gente tem que estender isso aos artefatos, né? Hoje, é óbvio, isso a gente tem que setorizar isso, saber para onde a gente vai vender e como fazer isso, né? A gente quer atingir os home centers, beleza, o que eu preciso atingir o público de home center? Eu preciso de design, eu preciso de beleza, eu preciso de não sei o quê, e aí eu preciso de penetração, vamos trabalhar isso. Né? O arquiteto é outra linguagem, né, Mário? Exatamente. Muitas vezes eu fico vendo os nossos fabricantes tentando chegar para o arquiteto e dizendo assim, olha, porque meu produto tem 35 MPa, está aqui o ensaio. Eu não estou dizendo que essa informação não seja relevante, ela é. Mas ela vai compor o memorial. O arquiteto, ele quer saber o seguinte, cumpriu a norma, e como eu aplico, como eu faço ele bonito, como vai o cliente perceber. Então, eu tenho que trazer essa linguagem para ele. Assim, eu vou chegar no final, que é vender mais e vender melhor. Não é só vender mais. Não tenha dúvida. A gente faz exatamente isso na indústria do cimento, então pode não parecer, né? Mas é um exemplo bem rudimentar, assim, quando a gente analisa segmentos, né? Então, o meu segmento de revenda, por exemplo, e distribuição, ele tem uma característica cultural, veja bem, cultural, de que o cimento mais claro é fraco e o cimento mais escuro é forte. Quando eu vou para o segmento técnico, todo mundo sabe que isso é balela, não existe. Isso é característica da adição que você põe lá. Então, assim, ele pode ser mais claro ou mais forte, aliás, mais claro ou mais escuro, e ser mais fraco ou mais forte, isso não importa nada, né? Já no segmento técnico, a gente não vai ter essa dúvida, né? Embora às vezes ainda tenha. Discussão. Quer saber desempenho, resistência, etc. Mas lá na ponta, a percepção é essa. Então, isso eu preciso levar isso em consideração. Isso é setorizar, entendeu? E atingir um público que a gente precisa. Temos que levar em consideração isso para ter sucesso. Então, pois é, se eu quero vender mais e melhor, eu tenho que ter canais. Quer dizer, não é mais a discussão online ou offline, é online. Eu estou em todos os lugares, não importa onde eu estou. O cliente vai chegar a mim. Ele pode ter me visto no Instagram e me comprou pelo teleatendimento. Ele pode ter recebido uma abordagem de um vendedor e fechou a venda pelo marketplace. Não importa o canal. Importa eu ter o canal, criar tração nesse canal, maneira desse cara de comunicar e trabalhar esse canal e diminuir a fricção deste canal. O que pode ser um impeditivo de compra num determinado setor
pode ser uma qualidade comercial num outro setor. Vai depender exatamente do entendimento que você vai ter da situação. E aí você vai vender mais e vai vender principalmente melhor. Sem dúvida, que é o objetivo final. E aí o objetivo do empresário, já completando isso, na construção civil é o quê? Encantar e atender perfeitamente. Quer dizer, o projeto tem que ser perfeito para o cliente adequado. Não é um projeto perfeito. Perfeito para aquele cliente, para aquela demanda. Customizado, né? De forma confiável, sem defeitos ou retrabalhos. Ninguém aguenta ter que fazer retrabalho. Acessível. Quando eu falo de tração, ele também tem que ser passível do consumidor pagar. Isso não quer dizer que ele é barato ou caro. Ele tem que estar adequado ao que ele está propondo. Não é isso? Perfeitamente. Não tenha dúvida. O custo competitivo significa ele pagar por aquilo que ele gostaria de ter. Né? Aí ele está sendo competitivo. Se você colocar um preço baixo porque ele gostaria de ter, você que vai perder. Mas o quanto vale aquilo? Né? Você tem que fazer esse valor ser agregado. Né? Eu vou fazer o que você quer, mas vai custar tanto. Mas eu vou fazer aquilo que você quer. Entre valor e preço, né? Exatamente. Né? Agora, ele tem que ser seguro, né, Mário? Com certeza, a gente não pode abandonar nunca as questões de norma, né, atendimento aos padrões, né, como que você produz isso, com quais materiais, né? Isso foi testado? É replicável? É previsível? É quantificável? É confiável? Quer dizer, e está dentro do que você propôs, é a mesma coisa. Você acabou de falar, uma mão de obra técnica, uma demanda técnica, ele tem algumas taxas de segurança que não são as mesmas de outros projetos. Se fosse assim, quando você fala isso em construção civil, às vezes parece... tem pessoas que olham para a gente e parece que a gente está falando palavrão. Não, meu amigo, se não tivesse isso, você não teria diferença do FCK para o FCJ. Não é isso? Lógico. Você aceita algumas coisas e uns comportamentos numa situação que em outras não aceita de forma alguma. Isso é bastante importante no processo. E ele tem que ser de custo baixo. Custo baixo, ninguém falou preço. Olha só, eu tenho que ser competitivo, né, Mário? Com certeza, porque se você criar um produto que é extremamente diferente no mercado, mas ele te custou com um valor extremamente alto, quanto você vai ganhar com isso? Nada. Então você precisa agregar o valor, né? Através daquilo que você já tem na mão, é a historinha da barra de aço que eu falei. Você vai produzir uma chave, você vai gastar R$100 com aquele 1 quilo de aço para produzir chave. Se você for produzir, vai vendê-las por R$100. Se você produzir com o mesmo 1 quilo agulha, você vai com aquele 1 quilo gerar não mais R$100, mas vai gerar R$5.000. Se você produzir mola de relógio, você vai gerar 2 milhões, com o mesmo 1 quilo de aço. Então, é saber como aplicar o teu produto, a tua matéria-prima, com o mesmo custo, não mesmo, mas porque o processo muda um pouco, mas a tua matéria-prima é a mesma, né? Para gerar mais valor. Porque, na verdade, você não está entregando aço. Você está entregando utilidade. Utilidade. E aí, a frase que eu deixo para vocês no final é o seguinte: o mundo não será destruído por aqueles que fazem mal, mas por aqueles que não fazem nada. Não fazer nada, né, Mário, é tão danoso ou pior do que tentar destruir alguma coisa. Porque a inoperância empurra a gente para a mesmice, né? O mercado de construção está mudando para caramba, né? E tem uma citação de um cara que escreveu alguns livros aí na área comercial,
que ele tem alguns mandamentos lá, e um deles é o seguinte: agirei agora. Agora, porque se você não fizer isso agora, a gente já está em transformação, o mercado já está transformado de uma certa forma, né? Se a gente não fizer isso agora, a gente vai perder as oportunidades que estão batendo na nossa porta. E elas estão aí. Pois é, mas para isso, né, Mário, a gente tem que sair daquela discussão, ou talvez refazer a discussão entre culpa e responsabilidade. Culpa é sempre passado, responsabilidade é presente e futuro. Quer dizer, em vez de eu ficar olhando para dentro do meu negócio e dizer assim, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, olhar dentro do meu princípio e ver o seguinte, o que eu posso mudar? O que responsabilidade eu posso trazer para mim, ou trazer para mim, quando eu estou dizendo trazer para o meu negócio, de forma a melhorar aquele status quo e fazer com que minha empresa, ou o meu negócio, ou o negócio que eu estou inserido, altere com base nas premissas que a gente mostrou lá atrás, né? Perfeitamente, perfeitamente. Maravilha. Glécia, com você, minha amiga. O pessoal tá tímido aqui, ninguém perguntou, mas eu pergunto por eles. Você falou muito do marketing digital lá, né? Então, a gente sabe que foi uma demanda aqui dos fabricantes do ano passado. A gente trabalhou aí com consultorias desse segmento. Queria trazer, você sempre fala dos exemplos, né? Alguns fabricantes aí que estão usando esses canais, né? E como eles têm tido sucesso. Olha só, ô Glécia, eu vou te dizer o seguinte, tem algumas pessoas que eu gosto bastante. Como exemplo, né? Vou tentar espalhar um pouco. Vamos lá. A questão da RJ Churrasqueiras, para mim, sempre chama muita atenção, porque o cara criou um mercado para ele. Era um mercado dominado por Leme, São Paulo, e hoje você está falando de um cara que mais de 2.000 churrasqueiras mês. Falando isso em Rio de Janeiro. Quer dizer, criou modelos que não existiam, trouxe inovações, encontrou produtos complementares, e aí ele não se limitou a churrasqueira. Churrasqueiras comuns, churrasqueiras mini, fogões a lenha, fornos de pizza, e aí ele foi embora. Transformou isso numa espiral de negócio. E aí ele até, saindo um pouquinho do nosso setor, começou a trazer pias de porcelanato, móveis de vime. Por quê? Porque ele se tornou uma máquina comercial. Isso é uma coisa interessante na hora de você pensar. Quer dizer, ele entendeu que o principal ativo dele tinha deixado de ser a churrasqueira, tinha se tornado entender aquele consumidor. Então, ele começou a trazer. Basicamente, para vocês que têm filhos, assim como eu, o Lucas Neto fazia com as brincadeiras dele lá. Porque ele consegue vender para você de tudo, do caderno, passando pelo programa, assistindo, não é isso? E a galinha pintadinha, e desde a Xuxa antigamente, que fazia uma limpa na nossa carteira. Então, a gente está falando aí de um cara que aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu a fazer a limpa, no bom sentido, na carteira de um consumidor que quer o lazer. E aí, ele passou a vender esse lazer. Esse é um cara muito interessante, Clécio. Mas tem outros diversos. A gente tem hoje a Tetracom fazendo um trabalho muito bom em Goiás. Quem está começando com muito sucesso aqui no Ceará, a gente pode falar da Três Fortaleza, que agora a gente, inclusive, está trazendo um nome diferente, que é a Casa Martins. Entendeu isso, né, Mário? A questão de canal. Três Fortaleza não cola com o arquiteto, né? Casa Martins é mais né? É mais bonito. Então, a gente tem, eu acho que a concretaria, tem alguns caras legais aí mexendo. Em relação, agora a gente sabe que tem o marco do saneamento, né? Como que os fabricantes podem se preparar para esse mercado aí, que deve ter investimentos nos próximos anos? A gente teve aí já ontem, hoje, aí, algumas notícias em relação a isso, né? Então, isso vem como um investimento pesado, né? Alguns contratos já fechados no segmento de infraestrutura saneamento. A demanda vai vir, ela vai vir pesada, e as empresas têm que se preparar. A gente teve aqui,
Glécia, você me corrija se eu estiver errado, uma deficiência no atendimento de pisos pré-moldados para a Prefeitura de Fortaleza num passado muito recente, né? A BCP, junto com a gente fez um trabalho muito interessante nos especificadores, né, Glécia? Sim. Muito mais a BCP, que vem fazendo isso desde da sua concepção, na verdade, né? Mas atuou nesse governo, né, Glécia? Justamente para mudar a mentalidade. E no momento que a gente conseguiu isso, e que os projetos foram adequados à tecnologia, a gente teve uma falta de produtos no mercado. Por quê? Porque o segmento não estava, naquele momento, preparado para atender aquela demanda. E a mesma coisa vai acontecer com o marco do saneamento. Se as nossas regiões não estiverem preparadas, estruturadas para atender a demanda que vem, que não vai ser pequena, nós vamos perder a oportunidade. Porque existem outras tecnologias que vão substituí-los, e a gente vai ficar lá a ver navios, entendeu? Isso é fundamental. Acompanhar, né, essas oportunidades, e a gente está preparado para o momento que elas vierem de fato. Glécia, sobre essa questão, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, trabalhassem sobre 3 aspectos. Tá? Eu acho que tem um primeiro aspecto que a gente não pode desconsiderar, é que ele é um fator endógeno, exógeno, desculpa. Então, quer dizer, a empresa ela tem que estar pronta, não só para surfar a onda do marco do saneamento, mas para construir uma estrutura de empresa que permita a ela atender o marco do saneamento, as consequências, e um sistema todo que está demandante. Tá? A demanda por infraestrutura ela não é uma demanda só do marco do saneamento. A gente já enfrenta problemas nessa esfera há um bom tempo. Existe um descasamento. Basicamente, outro dia, uma brincadeira que eu fiz no Instagram do Mundo Concreto. Quer dizer, cadê os 14 milhões de desempregados? Por quê? Porque todas as fábricas que eu vou, estão contratando. Eu vou na Apodi, está contratando. Eu vou na BCP, está contratando. Então, você se pergunta assim, cadê os 14 milhões? Não é que eles não existem. É simplesmente que você tem um descasamento entre como a mão de obra está sendo formada e a real demanda que a sociedade precisa para ela. Então, eu acho que o primeiro aspecto é entender um pouquinho essa questão do que a sociedade está pedindo. A gente já vem há um bom tempo, e a gente tem usado o caso da Arte Fácil, da Premacil, empresas que estão buscando entender o gap, a necessidade de soluções para aquele determinado problema de infraestrutura. Né? Não dá para eu chegar, como a gente já chegou, Glécia, você acompanhou comigo essa visita, a gente chegar num parque solar e ver 40 tipos de caixa diferentes. Isso a gente tem que estar pensando um pouquinho como sistema, porque é um problema de origem, quer dizer, não dá para se pensar em produzir a partir disso. Sim, por isso que o Mário falou a gente trabalhar na especificação. Né? Pois é. Exatamente. Mas ele tem um lado da especificação, mas não adianta ter um vetor só. Tem o vetor do outro lado também. A fábrica tem que pensar. Outro dia, por exemplo, eu fui num fabricante e ele estava fazendo um trabalho com a gente, e ele falou, Felipe, comprei minha forma de galeria. Aí eu botei a mão na cabeça, falei, mesmo? Comprei 5. Quando eu olhei lá, ele tinha comprado 5 formas de galeria, 2x2. E aí eu olhei para ele e falei assim, você não acredita que você fez isso? Eu falei, pois é, encontrei mais barato do que aquela que você tinha especificado. Quanto foi? 70 mil cada um. Eu falei assim, meus parabéns. Ele falou, por quê? Por que essa cara de tristeza? Porque o que eu te especifiquei era modular. Você fazia de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1,5, 1,5 por 1,5, e ia isso até 3 metros. E você comprou uma de 2x2. Qualquer outra demanda fora disso, você está fora, não consegue disputar. Essa era 70, a outra era 90. O que eu quero dizer com isso? Tem que entender um pouquinho o que é esse marco de saneamento. É um primeiro vetor. E eu acho que nós, 3 aqui, aí falando como 3 entidades, nós, consultoria, a BCP como associação e a Apodi como principal fornecedor do insumo disso daí, a gente tem que tentar trazer ou tentar mostrar, discutir com esse mercado o seguinte, o que vai ser essa demanda? De forma clara. Não é pensar que eu vou comprar agora uma máquina de tubo, vou fazer tubo de 1,5 metro por 1 metro e resolver todos os problemas do marco do saneamento. Não vai. Isso é o primeiro. Porque senão posso investir o que for, não vou vender e vou dizer que está todo mundo indo para outra tecnologia. Porque a outra tecnologia responde o quê? O segundo ponto.
a solução do problema. Não dá mais para a gente pensar, como o Mário falou com muita propriedade, quando a gente discutiu nos slides finais a questão de canais, tração e fricção, não dá para eu pensar que eu simplesmente vou ter uma peça e as pessoas vão me comprar. Eu tenho que trazer a solução de um sistema. Eu tenho que entender o sistema que eu estou inserindo, o que o meu cliente vai comprar disso e que problemas eu posso solucionar. Tá? E aí ele tem plenitude, onde a peça é apenas o ponto final de uma discussão. Volta à questão das caixas. Hoje a gente está trabalhando, né, Glécia, muito a discussão da caixa com anel prolongador. Quer dizer, eu não penso mais a caixa com determinado tamanho, eu penso a caixa que pode entrar anéis e prolongar ela de maneira que ela possa ter N utilidade. Então, assim, esse segundo é essencial, entender sistema. Tá? E tem um terceiro ponto, que eu acho que é uma discussão que sempre foi extremamente polêmica no setor de artefatos no Brasil. Eu sei que assim, trazer isso é às vezes um pouco complicado, mas a gente tem que trazer, é que muitas dessas obras estão no interior. Um estudo recente, né, Glécia, que nós fizemos em parceria, foi isso para o estado do Ceará, a gente vê que proporcionalmente as obras no interior de infraestrutura são muito superiores às obras na cidade. Quando você pega número de moradores, perfil de obra... Estou mentindo, Glécia? Não é isso que a gente está vendo? Sim. E aí, eu tenho que pensar minha empresa, como eu faço para atender isso? Porque senão eu não vou atender. Eu estou com uma fábrica maravilhosa no lugar errado, né? Então eu tenho que pensar isso. Seja sistema de transporte, seja... E aí, na plenitude, por exemplo, eu tenho um problema grande em alguns estados brasileiros e que isso pega um pouco no Ceará, quando você vai para o interior, já na fronteira com Mato Piba, que é a questão da safra. Em períodos de safra, eu não consigo frete. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, eu preciso entender esta complexidade para eu poder surfar nessa onda do saneamento. Quer dizer, entender, primeiro, vou produzir para quem, de que maneira, tá? Isso, e entendendo o sistema como um todo. Segundo, que serviço eu vou entregar? Terceiro, como eu vou fazer isso de forma objetiva e prática? Senão, não vai surfar e vai achar que o problema é do mundo, menos do seu próprio negócio. Não tem dúvida, a gente tem que se adaptar. Isso aí vai ser um desafio para o nosso próximo PDE, né? Então, a gente chegou aqui, já passou o tempo que a gente tinha combinado, né? Eu acho que a gente falou muito aqui de inovação e a gente lembrar que inovação não é só o grande que pode fazer, né? Então, o Felipe citou alguns exemplos de parceiros que a gente tem aqui. E aí eu vou deixar falar final para o Mário, para a gente, se o fabricante que não está participando hoje do PDE, né, ou a gente sabe que a Podi tem um atendimento aí, como que ele pode se aproximar, né? Não, Glécia, a gente deixa o canal sempre aberto para todas as empresas, as indústrias que queiram se aproximar da gente e participar, não só do PDE, mas que queiram algum suporte, que queiram conhecer o nosso trabalho. A gente já está em grande parte do mercado aí, muitos já participaram conosco, né? Nós estamos aí, nós vamos entrar, se não me engano, no 4º ciclo, né, Glécia? Se eu não estiver errado. Ou seja, tem várias empresas que já passaram aí conosco por essa experiência, grata experiência, porque muitos saíram do outro lado, como a própria Casa Martinez, que o Felipe citou, com transformações em seus processos, em seus produtos, né? Então, a gente deixa aberto sempre. É fundamental, mesmo para aquele fabricante que já tem alguns diferenciais, continuar fazendo isso, né? Porque o processo de melhoria ele é sempre contínuo, ele não para, né? E a gente investe nisso. Aqui dentro da Cimento Apodi agora, a gente vai expandir esse processo de melhoria que a gente trouxe para o nosso setor de cimento para técnico, para o concreto agora. Então a gente vai ter novidades aí no futuro próximo, dentro desse segmento concreto, onde a gente vai poder oferecer para o mercado produtos
com altíssimo valor agregado. Então, a gente está preparando isso, né? A gente quer revolucionar esse setor da construção civil, porque é o que a gente falou até agora, a gente só vai conseguir fazer a transformação do setor se a gente for pioneiro, se a gente for lá e fizer, se a gente fizer com qualidade, com tecnologia, e é isso que a gente está disposto a fazer, né? Então a gente vai começar a atacar outros setores, né? O PDE esse ano, eu não tenho dúvida que ele vai ser diferente, né, Glécia? A gente vai colocar em uma forma diferente de atuar, justamente trazendo sempre esses diferenciais. Uma outra coisa que pode ser interessante é o que a gente acabou de citar. Vamos focar em alguns objetivos para cada segmento, vamos setorizar o negócio, entendeu? É uma solução interessante para a gente pensar aqui. Por que não setorizar nosso trabalho de desenvolvimento, né? Onde eu quero atuar, como eu quero atuar, vamos por partes. Daqui a alguns anos eu atuo em 50 segmentos aí, se houverem, mas a gente começa devagar, vamos setorizar isso. É uma forma da gente enxergar como atingir de forma diferente o mercado nos próximos anos, né? E a gente está aí aberto, vocês podem contactar a Apodi de qualquer maneira, pelo nosso 0800, muitos já conhecem a gente, pela nossa assessoria técnica, ou até mesmo pela BCP, pelo Felipe, né? Que a gente vai encaminhar para o novo programa de desenvolvimento empresarial que a gente está remodelando para esse ano, né, Glécia? Sim, eu vou agradecer aqui a participação dos fabricantes. Não vou agradecer você ainda, vou falar dos fabricantes. É porque eu tenho que fazer um comentário, Glécia. Assim, a partir disso, sabe por quê? Porque até nesse princípio de inovação, só para passar para vocês, que assistiram firme a nossa palestra no Instagram, de modo experimental, 79 pessoas. Então, você olha, tinham 13 aqui, mas tinham 79 no Instagram que assistiram o evento inteiro. Inclusive, a Amanda está passando aqui, daqui a pouco tem uma sequência de perguntas que foram geradas lá. Quer dizer, a gente isso é muito interessante, né? É a gente pensar os canais, né? Sim. Eu estava aqui também, olhando aqui, enquanto você fala, eu olhava meu WhatsApp, e algumas pessoas que eu falei, mas eu não estou vendo essa pessoa aqui, onde ela está assistindo esse Ela está lá no Instagram do Mundo Concreto. E até convido, Mário. Não, e às vezes você até pensa na facilidade, né? Que você clica lá do que quando a gente faz todo o modelo de webinar. Vendo tudo que a gente falou agora. E eu até convido para que na próxima oficina, você motive aí a Apodi, a Glécia e a BCP, porque a gente fez hoje de modo experimental, no Mundo Concreto, mas isso fica estendido para todos os fabricantes também. Se eles quiserem nas suas redes, mandarem para a gente os Instagrams deles, eles transmitem ao vivo no Instagram dele. Por que não? A gente não precisa ter um único ponto de origem, um único ponto de destino. Podem ter vários. Quanto mais pessoas receberem informação sobre o nosso setor, eu creio que é melhor para o Mundo Concreto, melhor para a Apodi, melhor para a BCP. Não tenho dúvida. A gente quer transformar, né, o mercado, o segmento da construção civil, quer industrializar, quer trazer novidades, e o nosso papel é esse, está sendo bem feito. Por mais um ano aí, a gente, se Deus quiser, independente da pandemia, que a gente já passou por cima disso ano passado, esse ano nós vamos acabar com ela, eu tenho certeza. A gente vai continuar levando tecnologia e informação para todo mundo. Então, o que eu ia falar era agradecer a participação dos fabricantes desse período do PDE, né, de 2020, 2021. Então, a Artec, a Beton, Casa Luciano, Concretaria Brasil, Concrefuge, Elages, a MC Pré-Moldados, Propostos e a Sopremol e Suporte. Então, a gente vai iniciar agora, mês que vem, outro PDE, né? Todos já deram o ok para participar. E quem fica aqui convite, né, para o fabricante aqui do Ceará, que quer aderir a esse programa, né, é parceria aí da BCP, do Cimento Apodi, do Sebrae, eu deixei no chat, acho que depois a Amanda pode passar meu contato, né, para fabricante daqui do Ceará que queira participar, que entre em contato comigo. Tá bom, pessoal? E quem não se adequar, né, Glécia, nos contacte também, as premissas do programa, nos contacte também, que a gente vai arrumar um programa para você. Obrigado, gente.
Gente, obrigada. Adorei os top 7. Parabéns, Felipe. Adorei. Muito bem feito. Muito obrigado, Mário. E acho que foi muito bacana aí a inovação no Instagram e nos top 7, né?